Fala pessoal, tudo bem? Nesse exercício, a gente tem um quadrilátero ABCD, cujas diagonais estão traçadas e tem alguns ângulos marcados na figura. Um deles é o alfa, cuja medida ele pede para você obter. Eu vou começar chamando de P aqui esse ponto e tentando descobrir alguns ângulos da figura. Quando você olha para o triângulo BPC, que é esse aqui da direita, eu sei que eu já tenho um ângulo de 45 e um ângulo de 30 graus. Ou seja, juntos eu tenho 75 graus, né? Como a soma dos ângulos do triângulo é 180, está faltando 105. O ângulo BPC medir 105 graus significa que esse cara de cá mede 75. Legal. Então 75, 45, né? Olhando para o triângulo PAB agora, 75 com 45 dá 120 graus, sobra 60 para o ângulo que está no B. O ângulo do B ser 60 e o ângulo do A ser 60 também, porque 45 mais 15 dá 60, significa que eu já tenho 120 graus nesses dois vértices, sobra 60 para esse vértice aqui do ponto D. Ah, tá. Então agora ficou bom, né? O que a gente acabou de mostrar? Que o triângulo ABD é um triângulo equilátero. Sempre divertido encontrar triângulos equiláteros na nossa figura. Beleza? Bom, que eu vou fazer agora? Eu vou propor uma construção que talvez nesse momento pareça um pouco tirada de uma inspiração espiritual, né? A gente vai deduzir o que pode ser concluído a partir dessa construção e depois a gente volta para discutir de onde sairia essa ideia dentro do contexto do exercício. Pode ser? Então, primeiro aceita essa construção, entenda as consequências dela e depois a gente volta à discussão sobre, né, como é que essa ideia seria gerada, como é que você teria essa ideia resolvendo o exercício por conta própria. Para isso, eu vou fazer uma OBS bem rapidinha, que é a seguinte. Você já sabe que quando a gente tem uma circunferência, quando eu desenho um ângulo central, fazer um ângulo central fraquinho, pode ser? A gente determina aqui dentro da circunferência um arco. Vou chamar aqui esse arco de arco AB. Né? E é possível a gente associar a medida desse arco à medida do ângulo central. Né? Se o arco AB mede, sei lá, alfa, é porque esse ângulo central mede alfa também. A medida do ângulo central sempre é igual à medida do arco que ele enxerga. E o ângulo central, se eu pensar que isso daqui é uma figura fechada, né? Pensa na corda que determina aqui esse arco. Sempre que eu traço o ângulo central, eu estou determinando um triângulo isósceles aqui com essa corda. Beleza? Mas esse não é o único ângulo da circunferência que está virado para o ângulo alfa. É o único central, sim. Mas tem outros tipos de ângulos aqui na circunferência, né? Eu posso, por exemplo, ligar esses pontos A e B em pontos que estão na borda da circunferência. Pontos que estão na própria circunferência. Esses ângulos com vértice na circunferência são os ângulos inscritos. E a medida de um ângulo inscrito é sempre a metade do arco que ele enxerga, né? Metade do ângulo central associado. Ângulo inscrito pode ter um monte de forma, né? Vai formar triângulo que não necessariamente pode ser isósceles, pode não ser, certo? Mas o central sempre forma triângulos que são isósceles, né? Porque esses dois segmentos que saem do vértice O e vão para A e para B são iguais sempre, são raios, beleza? Então, a situação característica que a gente está estudando aqui é ângulo central formando triângulo isósceles e ângulo inscrito com metade do tamanho desse ângulo central. Qual é a construção que eu vou propor para você fazer? Eu quero que você trace a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Todo triângulo tem uma circunferência circunscrita. Eu quero que você desenhe a do triângulo ABC, que seria essa aqui. Talvez um pouquinho menor. Tá bom, né? Tá legal. Bacana.
Então, existe uma circunferência aí ao redor do triângulo ABC, trace-a, certo? E vamos estudar algumas medidas de arcos aqui da figura. Esse ângulo de 30 graus, por exemplo, é um ângulo inscrito na circunferência, concorda? Ele tem vértice na circunferência. Se a circunferência é circunscrita ao triângulo ABC, ela passa pelo vértice C. Se o ângulo inscrito mede 30 graus, ele está enxergando um arco que tem o dobro da medida dele. Portanto, o arco mede 60. Agora volta para cá e pensa bem no que a gente falou aqui, né? O ângulo inscrito tem metade do tamanho do arco. E todo arco tem um ângulo central associado. Um ângulo central que forma um triângulo isósceles e que tem medida igual à medida do arco, né? Por que eu estou frisando o fato de que forma um triângulo isósceles, né? Porque tem um monte de ângulo alfa que enxerga esse arco alfa, né? Se eu fizer um triângulo, sei lá, para cá, talvez eu consiga essa mesma angulação alfa aqui para a esquerda. Mas todos os outros triângulos que enxergam o arco alfa, o segmento AB, se você preferir, com ângulo alfa, né? Tirando o triângulo AB, todos os outros não são isósceles. Então, só tem um triângulo isósceles, que é o triângulo formado com o centro da circunferência. Quando eu presto atenção nessa figura, eu vejo que aqui tem um ângulo de 30 enxergando um arco de 60. E eu vejo que, pô, se eu fosse construir o ângulo central que enxerga esse arco, ele parte do centro da circunferência, enxerga o arco com um ângulo de 60 graus e forma um triângulo que é isósceles, pelo menos, né? Mas já tem um ponto na figura que faz isso, concorda? O ponto D faz exatamente isso que a gente descreveu. A partir do ponto D, sai um triângulo que é equilátero, mais do que isósceles, mas tem aquela exigência que a gente fez de ter esses dois lados iguais por conta de os dois serem raios. E tem medida aqui do meio que é igual à medida do arco. Sabe a conclusão que a gente tira disso? Que o ponto D é o centro dessa circunferência. O ponto D é o centro da circunferência, ou, se você preferir, ele é o circuncentro do triângulo ABC. E, de novo, como é que eu descobri isso? Porque eu percebi que dele sai um triângulo, né, que tem duas medidas iguais ali, que seriam os raios, formando um ângulo que tem a exata mesma medida do arco de 60. Isso é característica dos ângulos centrais, né? Bacana. Agora, se o D é centro da circunferência, o exercício acaba. Porque DA é raio, DB é raio, DC é raio. O que significa que o triângulo DAC é isósceles. E o triângulo DAC ser isósceles significa que os ângulos da base são do mesmo tamanho e que, portanto, o alfa é 15. Isso mata o nosso problema. Beleza? Então, essa é a ideia proposta, né? Esse é o motivo do exercício ser um exercício de circuncentro. Agora, fica aquele gosto amargo, né? Pô, beleza, entendi. O circuncentro, né? A circunferência circunscrita resolve o exercício, mas de onde eu tiraria essa ideia? A primeira resposta que eu tenho para te dar, que é uma resposta plenamente insatisfatória, eu tenho consciência disso, é de que ele está no capítulo de circuncentro. Esse é o tema dos exercícios que a gente está resolvendo, concorda? Então, ou o exercício vai ter alguma coisa sobre mediatrizes, ou vai ter alguma coisa sobre a circunferência circunscrita. Se não tem nenhuma menção à mediatriz, e acho que você vai concordar comigo que mediatriz não é nada útil aqui nesse exercício, né? Pensar na mediatriz. A gente vai ter que ou desenhar a circunferência circunscrita, ou pelo menos pensar no circuncentro de alguma maneira, certo? Legal. Mas, beleza. E se eu encontrar esse exercício, Victor, em outro contexto, que não seja um contexto de exercício sobre circuncentro? Aí, né, a discussão que eu quero puxar aqui é uma técnica um pouco mais avançada de você pensar nesses ângulos que são inscritos e centrais. Por que eu digo um pouco mais avançada? Porque você já está acostumado a enxergar isso que a gente conversou. Se existe a circunferência, você sabe identificar ângulo inscrito, você sabe calcular a medida de arco,
você sabe calcular ângulo central. Isso tudo você vem fazendo há bastante tempo, né? Desde que a gente teve aula de circunferência, né? Algumas semaninhas ali atrás. Só que eu quero que você leve esse pensamento, né, essas definições que a gente vem trabalhando, um pouquinho mais longe. Beleza, ângulo inscrito tem metade da medida do arco. E a gente viu também, talvez tenha usado um pouco menos essa propriedade, mas a gente discutiu isso, que todo ângulo inscrito no mesmo arco é congruente. Todos eles têm o mesmo tamanho. Né? Então esse cara aqui também seria alfa sobre 2. Se eu fizer um ângulo para cá, ele também mede alfa sobre 2. Ah, e se eu fizer para cá, também mede alfa sobre 2. Para cá, alfa sobre 2 também. Todos os ângulos com vértice na circunferência enxergam esse arco AB, ou se você preferir a corda AB, né? Eles têm a mesma medida, que é a metade da medida do arco, que é alfa sobre 2. Mas pensa mais, né? Não só todos os pontos da circunferência enxergam esse arco com medida alfa sobre 2, mas a circunferência ela contém todos os pontos que formam esse ângulo. Não existe fora aqui do plano, em qualquer outro lugar que você vá procurar, algum outro ponto que seja vértice de um ângulo, que esteja virado para o arco e que meça alfa sobre 2. Os ângulos que estão fora da circunferência têm outras medidas. A circunferência, ela concentra todo mundo que forma esse ângulo aí. Então, se na circunferência fica todo mundo, né, que forma esse ângulo que a gente está procurando de alfa sobre 2, a gente pode olhar para esse tipo de situação como uma maneira de enxergar a existência de uma circunferência. O que eu quero dizer com isso? Pensa aqui, né? Eu tenho uma situação daquela no exercício. Eu tenho um ângulo, por exemplo, o ângulo que a gente enxergou nesse exercício, né? Um ângulo de 60 graus. Eu tenho um ângulo de 60 graus, que está num triângulo que é isósceles. Vou até apagar a circunferência para a gente começar a discussão na mesma ordem que a gente encontrou no exercício. Então, eu tenho um ângulo de 60, né? Esse ângulo de 60, ele está dentro de um exercício, dentro de uma situação, e eu percebi que existe um ângulo de 30 graus em algum lugar que enxerga exatamente esse mesmo lado definido pelo ângulo de 60. Né? Esses lados são iguais, essa parte interessa para mim, né? Que tem um ângulo de 30 que está virado ali para o mesmo segmento AB. Pô, existir um ângulo de 60 graus aqui no triângulo isósceles me permite, eu sei que é equilátero, né? Mas estou reforçando que é isósceles porque é a condição mínima para que aconteça o que a gente quer. Então existe uma circunferência. Se eu desenhar uma circunferência que tenha centro no ponto A, ponto A não, ponto P, né? Que tenha centro ali no vértice do ângulo de 60 e que tenha medida igual à do segmento AB, se eu fizer essa construção, né? Pega o seu compasso, coloca a pontinha dele aqui no ponto P e abre um raio igual a PA. Você concorda que vai passar pelo B também? Né? Porque PA é igual a PB. Então, como essas duas coisas são raios, se eu desenhar uma circunferência com esse centro e essa medida de raio, vai passar aqui também. Beleza. Então, eu vou determinar na circunferência um arco de medida 60. E o que foi que a gente discutiu ali? O que foi que a gente discutiu ali? Todos os ângulos que têm 30 graus e que estão virados aí para esse arco, virados para a corda B, eles estão na circunferência. Então, quando eu proponho a construção dessa circunferência, eu tenho certeza que ela também passa por esse vértice. Não é? Porque ter metade da medida do arco faz com que esse ângulo seja inscrito na mesma circunferência. E é essa ideia que faria a gente desenhar essa circunferência nesse exercício. Né? Eu tenho aqui um ângulo que tem tudo para ser um ângulo central, né? Tem medidas iguais saindo do vértice D, tem um ângulo de 60. E se eu construir a circunferência com centro em D e raio DA e DB, ela determina um arco de 60 e vai passar pelo vértice C. Porque o ângulo de C é metade do ângulo de D. Essa relação que existe entre o ângulo central e o ângulo inscrito, de um ser o dobro do outro, é uma relação que, quando eu identificar na figura, pode me fazer pensar na existência dessa circunferência. É um pouco mais avançado, com certeza, mas é uma discussão interessante de ter,
se todo o resto do conteúdo já está bem assentado aí para você, né? Se você já consegue fazer as coisas que a gente discutiu no curso com facilidade, com tranquilidade, você pode começar a pensar nessas coisas extras com um novo desafio para você procurar em exercícios, beleza? Você vai descobrir soluções boas, bonitas e muito eficientes para exercícios quando você começar a perceber esse tipo de coisa. Espero que você tenha achado essa discussão produtiva, que você tenha entendido a nossa resolução e a gente se vê por aí.